Bom, pessoal, e aí, animados? Nós vamos agora para a nossa quarta e última aula desse ciclo de aulas sobre eletricidade, com o tema circuito elétrico. Essa aula está no livro Trilhas, no terceiro módulo, nas páginas 235 e 236. Bom, gente, para a gente começar a aula sobre circuito elétrico, nós temos que entender primeiro essa imagem aí da Joaquina e do seu pai. Na primeira imagem, nós temos o aparelho do liquidificador, o aparelho elétrico funcionando normalmente, devido ao fato dele estar recebendo a corrente elétrica da tomada. Na segunda imagem, o aparelho eletrodoméstico não está funcionando. Isso devido ao fato da corrente ter sido interrompida numa estrutura interna do próprio aparelho. O nome dessas estruturas são botão de ligar e desligar. No caso, o pai da Joaquina, para ele ter colocado em funcionamento o liquidificador, ele teve que girar o botão até o ponto de ligar. Então, ele ligou o aparelho e permitiu que a corrente elétrica vinda desde a usina chegasse até o liquidificador para fazer com que ele funcionasse. Já quando o aparelho parou de funcionar, que é a resposta dessa da sua terceira questão aí. Terceira questão está escrita assim: por que o aparelho parou de funcionar? Então, vocês já sabem, o aparelho parou de funcionar porque o pai da Joaquina, ele cortou a transmissão de energia para o liquidificador, apertando no botão de desligar. Tá bom? Então, ele interrompeu a corrente elétrica. A corrente elétrica é essa que passa por dentro dos fios, mas ela precisa estar ligada para que ela passe diretamente para o aparelho. Se o aparelho estiver desligado, ele não recebe a corrente elétrica. Corrente elétrica é, então, tudo aquilo que é passado de energia por dentro dos fios condutores. Essa corrente elétrica, esse caminho percorrido por toda essa corrente elétrica é chamado de circuito elétrico. Um circuito elétrico ele é formado basicamente de um gerador de energia, um gerador elétrico, e os fios condutores. Então, basicamente, desde a origem da fonte energética até a execução final daquilo que a energia for disponível para fazer. Por exemplo, nessa imagem nós temos um circuito elétrico simples, onde nós temos uma pequena lâmpada que está sendo ligada por uma pilha. Então, basicamente, nós temos a pilha como sendo um gerador elétrico, ela fornece essa corrente elétrica e essa corrente, quando passa pelo circuito, que são esses fios, chegando até a lâmpada, ela faz com que essa lâmpada acenda. Então, a lâmpada é um dispositivo elétrico, ela funciona à base de energia. Os fios condutores são aqueles por onde passa a corrente elétrica e a pilha ela é um gerador elétrico. Nesse caso aqui, nós temos os polos positivos e negativos, que são geralmente os dois polos em que nós precisamos para que haja o correto funcionamento de um eletroeletrônico. Então, hoje nós vamos entender a função daqueles chamados interruptores. Olha o nome, percebam, vamos analisar o nome. Quando você quer acender ou apagar uma lâmpada do seu quarto, da sala, da cozinha, do banheiro, você usa um interruptor. Mas olha o nome, interruptor. Ele interrompe a corrente elétrica. É por isso que ele tem esse nome. Então, no caso, quando você vai lá naquele aparelho para poder acender ou desligar as luzes, na verdade você está liberando a corrente para passagem ou você está cortando a corrente para que a energia elétrica não passe. Então, aquele aparelho, aquele instrumento elétrico, ele não vai ser acendido ou aceso. Tá bom? Nesse caso aqui, nós temos também o exemplo de uma lâmpada, só que a lâmpada de cima, ela está com o interruptor aberto. Então, ele não está interrompendo nesse momento a passagem de energia, por isso que a lâmpada está acesa. Já no segundo exemplo, nós temos um interruptor, sendo que ele está interrompendo ali a passagem de energia. Com isso, nós costumamos dizer que essa energia ela foi interrompida. Então, por isso, devido a esse fato, a lâmpada não acende. Tá bom? E nós temos também uma diferença com relação ao nome. Na situação acima, o interruptor está em uma posição que possibilita o surgimento de corrente elétrica no circuito, acendendo a lâmpada elétrica. Nesse caso, temos um chamado circuito elétrico fechado.
Então, se ele se fecha certinho e ele passa energia, circuito elétrico fechado. No segundo exemplo, o interruptor está numa posição que impede o surgimento de corrente elétrica. Por isso, a lâmpada elétrica não acende. Nesse caso, nós temos um circuito elétrico aberto, ou seja, ele foi aberto, ele não tem como acontecer a passagem da corrente elétrica. Bom, gente, nessa aula nós aprendemos sobre os circuitos, como eles são formados, sobre corrente elétrica, que é o que passa pelos circuitos, e nós aprendemos também sobre o que é circuito aberto e o que é circuito fechado. Então, isso é tudo, pessoal. Até a próxima!